por vezes, no escuro. Quem nunca se sentiu confuso ou perdido? Mas Jesus é aquele que ilumina as trevas do nosso intelecto. Ele é aquele que nos ilumina em momentos de escuridão. Quem nele crê não permanece nas trevas, não se perde, mas caminha seguro, pois tem depositado a sua vida naquele que é a luz do mundo. E eu vou ler de novo esse versículo. Na verdade, lá no início, Jesus exclamou em alto: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E diz Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não permanece nas trevas, mas tem a luz da vida. Meus queridos, é muito normal que a gente, ser humano, frágil, cheio de defeitos, cheio de dúvidas, cheio de problemas, tribulações, situações complicadas, todo mundo tem. É muito comum que a gente tenha momentos baixos, como a gente diz, altos e baixos. Nós temos também momentos baixos, muito baixos. Tem momentos em que a gente se encontra no fundo de um poço tão fundo que às vezes a gente se pergunta se vai conseguir sair do fundo daquele poço. Eu já passei por isso. Não foi só uma vez. Passei por isso mais de uma vez. E talvez você poderia dizer: mas padre, o senhor é padre. Como que o senhor passou por isso? Eu sou ser humano. Todo ser humano, ninguém está isento de passar por isso. Qualquer pessoa pode se encontrar sim no fundo do poço. E aqui eu não estou falando simplesmente sobre o pecado. Eu estou falando sobre momentos em que às vezes nós passamos por dúvidas tão cruéis na nossa vida, por situações tão difíceis, por desânimos tão complicados, que a gente se encontra literalmente no fundo de um poço. Não no poço de Santa Rosa, né? Porque se fosse no fundo do poço de Santa Rosa era só graça. Mas no fundo de um poço, como que um poço que quer nos engolir, como que um poço que quer engolir a nossa vida. Satanás tem inveja de nós, e ele vai fazer de tudo para nos colocar dentro do fundo de um poço, tirando nossa alegria, fazendo com que a gente se torne depressivo, passando por situações que às vezes tire nossa fé, nossa esperança, nossa vontade de viver, nosso ânimo, e aí a gente parece que não vê mais nada, fica cego. É como se a gente entrasse num período de trevas. Mas hoje Jesus diz: eu sou a luz. Quem crê em mim não permanece nas trevas. E ontem no Evangelho, o Evangelho de hoje é seguimento do mesmo Evangelho de ontem, que nós estamos vendo a semana inteira, desde o domingo do Bom Pastor, Jesus dizia que ninguém é capaz de nos arrebatar, de te arrebatar das mãos do Pai. Ninguém é capaz de tirar você das mãos de Deus, porque ninguém é mais poderoso do que Deus na tua vida. Se é assim, as trevas do diabo e dos inimigos de Deus não podem dominar a nossa vida, não podem dominar sobre nós, porque Jesus é a nossa luz. É Ele que ilumina as nossas trevas, é Ele que ilumina os nossos pensamentos quando nós temos dúvida, é Ele que ilumina o nosso caminho quando nós não sabemos por onde percorrer. É Ele. Agora, o grande problema é que muitas vezes nós nos encontramos numa situação difícil e nós não recorremos àquele que é a luz, aquele que tem a resposta. Quantas vezes nós, diante de um problema, sei lá, de uma situação, a gente se desespera e não vai buscar ajuda em Deus, e não
reza, e não pede, e não faz jejum, e não faz sacrifício, e não faz penitência, não faz nada. Só se desespera. Aí fala para Deus do mundo. Vai aquela fofoca, sabe? Ai, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Você falou com Deus? O primeiro que deveria fazer algo por você, quem tem poder. Eu não estou falando isso acusando ninguém, eu também faço isso. Vem um problema, de repente, a primeira coisa que eu faço às vezes, não é sempre, mas às vezes, acontece de eu ligar para alguém que eu confio muito, porque essa aqui é uma palavra de consumo, né? Aí você fala. Mas o primeiro que eu tinha que falar era Deus. A minha vida está no meio. E se eu caminho em trevas, e muitas vezes a gente caminha em trevas, a gente tem que buscar aquele que é a nossa luz. Jesus Cristo é a luz que ilumina as nossas trevas. E não nos abandona nunca. Jamais. Portanto, não tenha medo de às vezes estar em momento de escuridão. Cristo veio para iluminar a sua escuridão, a fim de que você não caminhe mais nas trevas, mas caminhe na luz da vida, que é Ele mesmo.